Vamos gravar e vai ser colocado no canal depois. Queridos irmãos, bom dia a todos, uma alegria estar com vocês. Situações diferentes, é verdade. Eu tinha combinado com o reverendo Hélio que eu colocaria slides aqui para ajudar vocês, para tentar facilitar essa aula, mas na providência soberana do nosso Deus, nós vamos fazê-lo no gogó mesmo, como a gente costuma dizer no popular, né? Mas a minha expectativa é que seja proveitosa essa aula. E eu já quero dizer que é uma aula mesmo, não é um sermão, nem um estudo bíblico. Eu vou usar as escrituras e vou me referir a coisas das escrituras que foram ensinadas pelo Edwards, mas a pedido do seu pastor. Então, se você não gostar, você reclama com o seu pastor, porque eu vou sair fora mesmo. Ele pediu uma aula de história da igreja, tá? Então, eu vou dar uma pequena aula, espero que não seja denso, que não seja cansativo, mas é para a gente aprender algumas coisas da maneira como nossos antepassados enfrentaram desafios e procuraram resposta e discernimento a partir das escrituras. Então eu vou falar um pouco sobre isso, que ele teve que buscar discernimento nas escrituras para entender o que estava acontecendo nos seus dias, tá certo? Então, já de antemão quero agradecer ao reverendo Hélio pela oportunidade, ao conselho desta igreja, né, que nos recebeu aqui nesse final de semana com o evento da UANSE e também a oportunidade de falar nessa escola dominical. Então, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 João capítulo 4. Eu vou usar esse texto como ponto de partida e mais na segunda metade da minha fala eu vou me referir a ele, porque ele foi um texto usado por Jonathan Edwards num discurso que se tornou depois um livreto. Então eu quero brevemente falar sobre, ler esse texto e aí a gente ora mais uma vez e começa. 1 João 4, eu vou ler dos versos 1 até o verso 10, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu gostaria de, nessa primeira parte, falar brevemente da vida de Jonathan Edwards, e aí depois eu apresento o tema principal dele. Não vou dar uma aula muito longa sobre isso, só quero dar algumas informações, indo na linha do que o reverendo Hélio já introduziu aqui. Jonathan Edwards foi um personagem do século XVIII, lembra? Século XVIII significa anos 1700. Ele nasceu em 1703 e faleceu em 1758. Ele viveu um tempo em que os Estados Unidos não eram Estados Unidos, não havia tido independência norte-americana, que aconteceu em 1776. Então ele era um cidadão inglês que morava na colônia, tá?
Então ele era submisso à coroa inglesa, vamos dizer assim, só que ele morava numa região distante, como a gente diria hoje em dia, ele morava no interior. Isso significa que uma das coisas que Edwards mais queria sempre era saber o que estava acontecendo ao redor do mundo, que as notícias chegavam lá mais tarde do que em Londres, por exemplo, não é? Que era uma das capitais importantes do mundo da época. Então, relacionado ao nosso tempo, Edwards foi um jovem que, ao nosso tema de hoje, Edwards foi um jovem que vivia querendo ouvir as notícias do que Deus estava fazendo ao redor do mundo, inclusive de despertamentos. Ele soube de algo que acontecia na Alemanha, o nascimento do movimento pietista na Alemanha, e isso mexeu com ele, porque ele foi criado num contexto de muita devoção e espiritualidade séria, não é? E ele queria ver Deus trabalhar, porque na mente de Edwards, esse trabalhar do Senhor ao redor do mundo era sinal de que Deus estava trazendo a sua glória, e o mundo e a história do mundo estava terminando por causa desse espalhar da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Edwards então era um moço que cresceu nessa expectativa de ver o reino crescendo. Avivamento para ele tem a ver com o crescimento do reino, e ele orava para que isso acontecesse. Ele é filho de uma família de tradição conservadora, o que a gente chama de puritana. O puritanismo é um termo bastante lato, e puritanismo, tecnicamente falando, já tinha terminado nos dias de Edwards, mas ele é herdeiro daqueles que saíram da Inglaterra quando a Inglaterra oprimiu o movimento puritano e foram para a colônia. E na colônia pouco se importa o que está sendo ensinado. Então, curiosamente, a igreja inglesa já tinha se distanciado da tradição calvinista mais do que algumas igrejas na região da colônia. E na região da colônia, então, Edwards faz parte de um movimento que recebe as ondas atrasados. Sabe quando a gente fala assim, alguma coisa aconteceu no exterior e chega aqui um pouco depois? Ele também experimenta isso. Uma das ondas que ele tem muita preocupação é com o crescimento do arminianismo. Durante os seus dias, ele era um pastor de linha calvinista, de linha reformada, e na verdade, quando ele fala arminianismo, ele tem uma preocupação que é ainda maior do que só doutrina da salvação e soberania de Deus. Naqueles dias de Edwards, era um movimento deísta que crescia. Caso você não se lembre o que esse termo técnico significa, o deísmo era a crença de que Deus havia criado um mundo perfeito e que esperava que os homens desenvolvessem uma moralidade de uma maneira correta e íntegra, mas Deus não era um ser que interagia com o mundo com muita frequência, não é? Então, os deístas eram pessoas que, por causa da filosofia que estava permeando aquele tempo, eles propunham uma espiritualidade muito assim, comum, como se o cristianismo fosse só a evidência mais bonita de uma espiritualidade que todo mundo tem. Eles falavam muito dessa ideia de achar crenças em comum com várias religiões. Então era um movimento que estava se distanciando da verdade de Deus mesmo, de uma maneira preocupante. E Edwards via isso crescendo e chegando na colônia. Então Edwards escreve várias das suas grandes obras. As principais obras teológicas são uma espécie de resposta ao crescimento desse movimento que ele chama de arminianismo, mas que tem bastante influência do movimento deísta. Então ele escreveu uma obra famosa sobre o chamado livre-arbítrio, que é um tema bastante discutido. Ele escreveu outra obra importante sobre pecado original, que era uma doutrina que estava sendo rejeitada por algumas pessoas. Lembra, o pecado original é a doutrina que fala que todos nós nascemos em pecado, inclinados para o pecado, mas as pessoas estavam começando a acreditar e aceitar a ideia de que nós nascemos corretos. O problema é o meio que nos influencia e que nos corrompe. Nós somos pessoas que nascem puras, mas o meio estraga a gente. Edwards estava vendo isso crescer nos seus dias, e ele escreveu então grandes tratados contra esse tipo de mentalidade, não é? Então, Edwards foi um moço que cresceu num lar piedoso, de tradição puritana, brilhante,
especialmente brilhante. Ele entrou na faculdade de Yale para cursar o que na época seria o bacharelado aos 13 anos de idade. Você diz, outros tempos, né, pastor? É verdade, outros tempos, mas até para a época ele era um moço fora da curva, tá? Era diferenciado, muito capaz e estudioso dos filósofos da época. Edwards, por exemplo, devorou os livros de John Locke, que já era um senhor respeitado nos seus dias, era um filósofo respeitado, né? Mas que era ainda muito novo, muito contemporâneo. A gente sabe que Edwards estudou os filósofos dos seus dias, conhecia bem e interagiu com eles, apropriou algumas coisas, rejeitou outras. Então Edwards era um moço diferenciado, mas que gostava de teologia, por isso que ele foi para o ministério já bem novo, foi ordenado logo no começo da vida jovem dele, trabalhou um tempo fora da cidade onde ele passou a maior parte da vida, e aí a convite do seu avô, que era um pastor bem famoso na época, né, ali para a região da colônia ali, o avô dele tinha ficado 60 anos na mesma igreja. Aí o avô, já no final da vida, convida um neto para se auxiliar dele. 3 anos depois o avô veio a falecer e o neto se torna o pastor dessa igreja, e ele pastoreia essa igreja na cidade de Northampton, que fica no estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, durante 21 anos. E lá ele trabalha boa parte da sua vida. E lá ele fez um trabalho pastoral um pouco diferente do que o seu avô havia proposto. E aí no final da história ele começa a ter alguns atritos com a liderança da igreja, e em 1750 tem uma assembleia, é uma igreja congregacional, se faz uma assembleia para ver se o pastor ficava, não ficava e tal, e na assembleia ele é votado para sair e ele perde de lavada. Aí a parte que é surpreendente para muita gente é assim: conhecendo a fama de Jonathan Edwards, como é que a igreja não o quis? Bem, esse é um assunto complicado, poderia ser outra aula de escola dominical só sobre isso, eu não vou entrar. O ponto que eu quero destacar, porém, acerca da biografia dele, é que quando ele é, então, despedido da igreja, como eles não têm um outro pastor para substituir, eles pedem se ele toparia ficar enquanto não achassem outro. Ele fica 1 ano na igreja que o despediu ainda, pregando para as pessoas que não o queriam ali. E ele ficou 1 ano lá, até que, mediante alguns convites diferentes, ele opta por ser um missionário. E ele vai para a divisa do estado, num vilarejo chamado Stockbridge, para ministrar a 12 famílias inglesas, mais 200 índios moicanos. E ele é um homem que já é mais maduro, ele nunca aprende o idioma indiano, mas ele usa um tradutor. E a preocupação de Edwards é muito interessante, porque quando ele vai para o campo missionário, a gente pensa assim, ele era um missionário engajado no trabalho dos índios, e era mesmo, mas os estudiosos tendem a criticar Edwards, dizendo assim, ele é missionário coisa nenhuma, missionário fajuto. Por quê? Porque ele escreveu algumas das suas obras principais durante o campo missionário. O que ele queria, na verdade, era ficar lá no escritório produzindo o livro, e os índios, mas isso não é um retrato correto. Prova disso é que uma das coisas mais bonitas que Edwards fez naquela época é que quando ele pregava para os índios, ele pregava de um jeito, e quando ele pregava para as famílias inglesas, ele pregava de outro. E olha que curioso, a gente tem mais de 200 sermões que ele fez do zero para os índios, e ele quase não fez sermões para os ingleses, porque ele simplesmente repetiu alguns sermões que ele tinha de anos de bagagem de ministério. Mas a maneira como ele prega aos índios é bastante interessante. Edwards tinha a impressão de que eles não teriam capacidade de entender alguns raciocínios mais altos e muito diferentes de um povo que não tinha a cultura que quem morava na cidade, né, o branco, vamos dizer assim, tinha. Então Edwards resolve pregar em textos que são mais concretos, para ensinar o evangelho a eles de uma maneira concreta. Uma das exposições que ele mais faz é de parábolas, porque tinha a ver com vida agrícola,
com coisas da natureza, com bastante concretude, que nem a gente faz com criança, quando a gente quer trazer ilustração de alguma coisa que a gente ensina, e aí a gente pega algum exemplo, alguma ilustração. Edwards fez isso. Enquanto para alguns isso seria diminuir os índios, isso aí parece que hoje em dia não é popular, em teologia a gente chama isso de condescendência. Condescendência é quando a gente tem a preocupação de abaixar e falar com alguém no nível dela. Eu costumo dizer assim para os meus alunos, vou sair do ponto para ilustrar. Condescendência é você chegar para a criança e falar assim: o pastor vai te falar uma coisa. Faz diferença quando ele faz isso. Isso é condescendência. Nosso Deus fez isso quando o Verbo se fez carne. Ele condescendeu para falar conosco como um de nós, para mostrar-se a nós da maneira mais próxima possível. E Edwards fez isso com os índios. Então o trabalho missionário dele, além de ajudar em áreas socioculturais, ele brigou por direitos em relação aos índios, que muitas vezes eram abusados por partes interesseiras, né? Ele era um homem preocupado com esses índios entenderem o Evangelho. Por isso que ele condescendeu e pregou a eles de uma forma compreensível. No final da vida dele, ele aceita, meio relutantemente, aceita ser presidente de uma escola que estava crescendo e logo se tornaria a famosa Universidade de Princeton. Na época se chamava College of New Jersey. E aí ele vai ser presidente e lá ele aceita ser uma espécie de cobaia num teste de vacina. Olha só, a ideia está em voga, estamos num momento falando muito de vacina, e ele acaba ficando doente e morre no começo do trabalho dele enquanto um diretor dessa escola. Então, nos Estados Unidos, a literatura muitas vezes se refere ao Edwards como presidente Edwards. Aí você fala, presidente? É porque ele foi, o título que se dá a um diretor é presidente no contexto americano. Eles não chamam de diretor, eles chamam de presidente de uma escola. Como ele morreu presidente de uma escola, então eles falam o presidente Edwards, o presidente Edwards, né? Então nos escritos norte-americanos é muito comum se referir a Edwards como o presidente, tá? Essa é a vida de Edwards de uma maneira bem resumida, mas eu quero gastar mais tempo agora falando sobre aquilo que ele propôs em termos de avivamento, como isso é importante para o nosso entendimento, e é o tema que o reverendo Hélio pediu que eu falasse aqui. Eu vou ilustrar apenas com algumas coisas e vou tirar lições bíblicas, tá? Por que falar sobre Edwards e avivamento? Porque Edwards teve muitas contribuições, mas alguns admiradores dele acham que a principal contribuição dele na história do cristianismo foi nesse tema. Edwards vivenciou momentos muito marcantes de reavivamento lá nos Estados Unidos, eu vou contar isso daqui a pouco, e ele escreveu sobre isso, como quem procurou avaliar, analisar. Então eu vou ler duas frases de dois admiradores de Edwards. O primeiro, o reverendo Hélio já citou, o Dr. Martin Lloyd-Jones considera Edwards o maior teólogo que houve, e Lloyd-Jones fala assim: a coisa mais extraordinária de todas acerca de Jonathan Edwards é que ele foi preeminentemente o teólogo de avivamento. Para ele, a grande contribuição de Edwards foi sobre avivamento. Um outro admirador de Edwards, chamado James Packer, que faleceu há pouco tempo, ele escreveu assim, que uma teologia do avivamento talvez seja essa a mais importante contribuição de Edwards para o pensamento evangélico de nossos dias. Então, nós estamos falando, a razão pela qual o reverendo Hélio escolheu que eu expusesse sobre esse assunto tem um pouco a ver com a minha posição. Eu tenho o privilégio de ser coordenador do Centro Jonathan Edwards, que fica lá na Escola Presbiteriana de São Paulo, que é o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde eu trabalho, e essa escola fez uma parceria com a Universidade de Yale, que tem um centro de pesquisas em Edwards. Então eles fizeram uma espécie de polos ao redor do mundo para estimular o estudo em Jonathan Edwards, tá? Então o polo da América Latina é em São Paulo, na nossa escola, a escola da nossa IPB.
Então eu trabalho com isso parte do meu tempo e por isso a escolha do tema. Mas eu acho que além disso, como o reverendo Hélio já introduziu aqui, a escolha do tema se dá não só porque eu estou aqui por causa da minha posição, mas porque Edwards e avivamento combinam. São temas que realmente enriquecem a igreja. Antes de explicar um pouco do que ele vivenciou, deixa eu tentar resumir o que seria avivamento, porque essa é uma pergunta que todo mundo faz. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala avivamento no meio evangélico, as pessoas podem dar diversas definições diferentes. Eu vou usar uma que é comum no nosso meio, mas para você ver como ela não ajuda. Se eu perguntasse para você assim, a igreja tal lá do seu vizinho, como é que ela é? Você fala, pastor, é um pouco diferente da nossa, ela é meio avivada, né? Aí olha o problema dessa definição. Então a sua é morta. Se a dele é avivada, então a sua é morta. É claro que você não quis dizer isso, mas é porque você acabou caindo numa cultura evangélica de definir a avivada como sendo meio penteca, para falar o português bem claro, tá? Mas olha que coisa ruim, que é pentecostal é avivado, então que não é pentecostal, então é morto. Para o pentecostal é uma maravilha, porque ele acha isso mesmo. Agora para você que é presbiteriano, está lascado, que é um bando de sorveteriano, é o que eles pensam, né? Então, a Jonathan Edwards é um personagem que é muito apreciado, inclusive pelos pentecostais, mas curiosamente ele não agrada em tudo, porque Edwards foi alguém cuja teologia do avivamento não aceitava os chamados dons extraordinários. Edwards nunca defendeu falar em línguas como prova de que você tem o Espírito Santo e a segunda bênção, ou dom de profecia, trazendo novas revelações, ou curas e milagres. Essas coisas Edwards nunca defendeu. Então para Edwards, avivamento não tem nada a ver com isso, e nem necessariamente com um culto mais barulhento. A gente vai falar de culto um pouquinho aqui, mas não necessariamente com o nosso conceito de avivamento. Então, falar de avivamento às vezes gera bastante confusão, porque a gente usa expressões diferentes no nosso dia. Eu quero pelo menos dar um rumo sobre o que a gente vai dizer aqui quando se refere ao avivamento. Primeiro, de acordo com Edwards e com a maioria dos teólogos reformados dos seus dias, avivamento é uma obra extraordinária do Espírito. O primeiro ponto importante: avivamento é uma obra extraordinária do Espírito. Extraordinária significa não acontece todo domingo. Isto é, não devemos esperar que isso aconteça rotineiramente, muito menos fabricar isso. Uma das coisas muito marcantes e diferentes de Edwards em relação ao que acontece no século seguinte, que é o século XIX, é que surge um outro grande personagem de avivamento chamado Charles Finney. E Finney vai ser conhecido por falar de como é que, se nós colocarmos os ingredientes corretos, sempre vem avivamento. É como se ele soubesse a fórmula da mágica. Edwards abominaria, ele não viveu, não foi um contemporâneo, mas se ele ouvisse Finney falar isso, ele abominaria esse tipo de conceito. Por quê? Para Edwards é uma obra extraordinária do Espírito, surpreendente. Inclusive a primeira obra que Edwards escreveu sobre avivamento é uma narrativa fiel da obra surpreendente do Espírito. Ninguém esperava o avivamento chegar. Ele não falava assim, está chegando, avivou. Não é assim. Eles oravam e de repente o Senhor Deus fazia algo que era surpreendente. Era uma espécie de reversão abrupta de uma situação estagnada da igreja. Então esse é o primeiro conceito importante para entender o que era avivamento para Edwards e para a teologia predominante dos seus dias. Uma segunda coisa, o segundo ponto para ajudar a gente a entender a natureza do avivamento é que o avivamento ele opera revigoramento da piedade cristã. Uma das coisas que Edwards vai narrar é que surgiu uma teologia mais experimental, isto é, experimental não de que ela é nova e a gente está fazendo experiência para ver se ela vai dar certo. É experimental no sentido de eu experimentá-la e ver os efeitos dela na minha vida prática.
uma teologia que não era só de cabeça, mas que ardia o coração. A Edwards, em determinado momento, fala do temor de ter luz sem calor ou calor sem luz. Ele usa essas analogias para dizer assim: tem crente que é um sem o outro. E Edwards, diferentemente do que muita gente pensa, ele não é o avivado nesse termo nessa definição ruim que eu falei há pouco, né? Ele não é o avivado que é contra estudo, ou o cara cabeça que é frio. Ele não é nada disso. Edwards é uma figura muito sui generis, porque ele era brilhante, um intelectual acima da grande maioria de nós, se não de todos, mas conhecido por sua piedade. Ele juntava intelecto avantajado, né, com uma vida de devoção. E isso normalmente para nós, assim, na prática, é quase como excludente. Ah, pastor, fulano é muito inteligente, né, pastor? É muito inteligente, assim, muito teólogo. Gosto do pastor assim, mais amoroso, mais prático. Ele não é muito cabeça, mas é um pastorzão. A gente tende a dicotomizar as coisas. Edwards não era assim. Ele não era um homem que era só intelecto sem piedade, ou só piedade sem intelecto. Então, ele acaba desafiando as nossas definições. Mas, avivamento nos seus dias foi uma espécie de revigoramento da piedade cristã. Não era necessariamente conhecer mais teologia, envolvia teologia também, mas não era só conhecer mais teologia, é realmente ter uma sensibilidade maior para a importância de devoção ao Senhor Deus, de piedade. Terceiro ponto é que avivamento é uma operação do Espírito de alcance comunitário. Avivamento é uma operação do Espírito de alcance comunitário. O que isso significa é o seguinte: você já deve ter ouvido, é possível que você já tenha ouvido gente dizendo assim: pastor, eu concordo com o reverendo Hélio, eu acho que o Brasil não está experimentando avivamento não, mas tem gente que é avivado. Ou eu já ouvi gente fazendo uma distinção entre pessoas que experimentam uma obra especial do Espírito versus a igreja. Para Edwards, isso nunca seria chamado de avivamento. Pensar em uma pessoa se tornando especialmente trabalhada por Deus, isso não seria chamado de avivamento. Não é que ele despreze isso, é que avivamento era um termo utilizado para um impacto que tinha alcance comunitário, que alcançava a igreja como um todo, um indivíduo separado aqui, outro ali, outro lá, mas algo que alcançava a igreja de uma maneira mais ampla e que tinha efeitos inclusive na sociedade extra-eclesiástica, tá? Então, avivamento era uma obra de alcance comunitário. E, por último, era marcada por conversões em número incomum, isto é, mais conversões do que o típico. Uma das expressões que Edwards utiliza é que no ministério do avô dele tinha tido 5 colheitas especiais. O que ele quis dizer foram momentos em que o Senhor Deus trouxe grande número de convertidos. Colheitas era a expressão que ele usa. Então, olha que interessante, eu falei de obra extraordinária do Espírito, não extraordinária de coisa diferente, mas de surpreendente, revigoramento de piedade cristã, alcance comunitário e muitas conversões. Na verdade, avivamento não é uma coisa outra que não o que o Espírito sempre faz, só que agora em escala maior. O que eu quero dizer é o seguinte: como introdução, eu quero que você entenda que na cabeça de Edwards e de outros, quando fala de Deus ter operado um avivamento, de Deus ter trabalhado na vida da igreja nos seus dias, não está falando que o Espírito fez uma coisa diferente essencialmente. É o que o Espírito sempre faz, só que em maior escala, numa escala diferenciada do que ele costuma fazer. Isso aqui é interessante porque já coloca freio numa série de pessoas que gostam do diferente, né? Que gostam da novidade. Para Edwards, isso é uma tolice. O Espírito não vem fazer algo que é novo no sentido de jamais feito na história desse país, ou jamais experimentado pela nossa igreja. Essencialmente não, é o que a igreja sempre experimenta, só que numa intensidade maior. Era por isso que ele orava. Ele orava para que Deus acordasse a igreja. Inclusive, essa é a razão pela qual o termo mais comum
entre os historiadores sobre o que Edwards experimentou nos seus dias é o grande despertamento, no sentido de que crentes estavam adormecidos e foram despertados pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então, avivamento é a obra que o Espírito sempre faz, só que com uma intensidade diferenciada. Feita essa introdução, eu vou contar rapidamente aquilo que o Edwards fez em termos de experimentou e escreveu sobre avivamento, antes de falar as suas ideias. Aí eu quero perguntar ao Hélio, devo parar no meio para alguma pergunta, alguma coisa, ou falo tudo e deixo para o final? Final? Então tá bom. Então nós vamos fazer seguido, depois, se no final a gente tiver perguntas, eu me disponho a responder o que eu puder, tá? Então, eu vou citar aqui nomes, não se preocupe em não conseguir anotar, não são coisas assim, não vou citar muita informação. Se a gente tivesse slides eu ia mostrando para vocês, mas o que me importa é você saber a contribuição e as experiências do Edwards, tá? Edwards então teve duas grandes experiências de avivamento, de reavivamento. A primeira foi mais local, na região em que ele morava, chamado Vale de Connecticut, tá? Então, na região em que ele morava, ele experimentou um avivamento da cidade e circunvizinhanças. Ele era ainda novo, tinha poucos anos de ministério, tinha cerca de 31, 32 anos, quando ele experimenta esse primeiro avivamento. Aí, depois de experimentar esse avivamento, eu falo dele um pouquinho mais daqui a pouco, ele escreve então a primeira obra dele de avivamento, que é publicada pela editora Shed em português. O título é A Surpreendente Obra de Deus, tá? A Surpreendente Obra de Deus, é publicação da Shed, e é o que? Na verdade é uma narrativa em que ele vai contar o que Deus fez na vida da igreja dele. Foi um livro inclusive que causou um certo impacto na Inglaterra, no caso na sede, né, da nação, antes do que na colônia, porque as pessoas oravam por isso lá também, e de repente, lá no interior, um pastor experimenta um avivamento. Quem é esse tal de Jonathan Edwards? Ele começa a se tornar conhecido porque Deus trabalhou na igreja, na região dele, e isso se torna conhecido até lá na Inglaterra. Depois ele experimenta o grande despertamento, que acontece, a maioria dos historiadores datam entre 1740 e 1742. Esse foi a grande experiência de reavivamento que Edwards passou, não só Edwards, mas outros grandes nomes nessa época. Por quê? Porque foi um despertamento transatlântico, isto é, aconteceu dos dois lados do Atlântico. Aconteceu em vários lugares que na época era a América colonial, várias colônias, e também pegou a Inglaterra. Então, o mundo de fala inglesa na época experimentou um despertamento extraordinário. Então, tem muito sobre esse acontecimento e eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, tá? Aí, depois desse grande despertamento, ou durante, ele escreve algumas obras. Ele escreveu uma obra pequenininha que é interessante você ler, e eu vou falar mais dela na segunda parte da minha palestra, que chama-se A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade, publicado em português pela Edições Vida Nova, e depois escreveu em 1746 a sua principal obra, chama-se Afeições Religiosas, também publicada pela Vida Nova, que é sobre a sua principal reflexão acerca de avivamento. E aí a editora Cultura Cristã, ela publicou um livretinho chamado A Busca do Avivamento, que era na verdade uma obra que ele escreveu estimulando as pessoas a orarem para que o Senhor derramasse avivamento novamente. Aí já tinha passado as experiências que ele tinha vivido. Então nós temos aí, das 5 principais obras que Edwards escreveu, 4 estão em português. Olha que legal. Hoje nós temos uma coisa que alguns anos atrás a gente não tinha. A gente tem acesso a esse material. Edwards escreveu muito mais, tá? Se você tiver interesse, se você tiver boa leitura em inglês e quiser investigar, a Universidade de Yale tem um site com todas as obras de Edwards digitalizadas. Dá para você fazer busca e com tudo lá disponível, sem nenhum custo.
Então, quando você entra na internet, edwards.yale.edu, tem um site inteiro com as obras de Edwards, e são volumes e mais volumes, né? Tem cerca de, acho que tem 73 volumes, e a maioria deles é mais ou menos dessa grossura. Então, mas claro, estão todos digitalizados, né? Então assim, ele tem muita coisa, muitos sermões publicados, muita coisa, inclusive manuscritos, transcritos e assim por diante. Então tem muita coisa, mas das principais obras de avivamento a gente tem quase todas. Isso é muito interessante, significa que ele pode ser estudado pelo público brasileiro com mais afinco, tá? Com mais dedicação. Então deixa eu falar um pouquinho dos dois avivamentos, aí eu vou para a parte da teologia dele e a gente vai fechar a nossa aula. Então eu vou contar a história rapidinho, e aí eu vou gastar um pouquinho mais de tempo sobre o que ele refletiu, que é como é que ele olhou para as escrituras e aprendeu sobre isso, tá? Então, o primeiro avivamento que ele experimentou, aquele mais local, na sua cidade e circunvizinhanças, né? Que aconteceu em 1734 e 35, cerca de 6 meses, período que isso ficou mais marcante. Ele narra algumas coisas lá. Ele diz assim: o que Deus fez que foi extraordinário? Deus despertou os jovens a um maior interesse em vida espiritual. Ele fala assim: os jovens que antes eram interessados em entretenimento, em fazer caminhadas à noite, jovens do mesmo sexo, ele sabia que isso era problema, perdão, do mesmo sexo não, meninos e meninas, ele diz assim, quando deveriam todos estar em casa, eles saíam para passear à noite, e ele preocupado com isso, ele percebeu jovens mais atentos à vida espiritual, mais desejosos de fortalecerem-se na fé. Isso é marcante para ele. A igreja como um todo começou a expressar maior alegria nos cultos, mais amorosos uns para com os outros. Edwards na época estava pregando uma série sobre justificação pela fé. Isso é um dado muito interessante, porque quem imaginaria que teria um avivamento durante uma série de pregações sobre justificação pela fé, não é? Para a gente seria assim: entregue o seu coração para Deus, ou transformado de coração de pedra em coração de carne, alguma série bonitinha assim de título, não uma série sobre justificação pela fé, mas para mostrar que de fato é uma obra surpreendente do Espírito, né? Ele usa o que ele quer e o ensino da palavra de Deus, e nesse caso ele estava falando sobre como nós somos justificados por Cristo mediante a fé. Ele diz que na época eles experimentaram cerca de 300 conversões em meio ano na cidade. Para você ter uma ideia de quanto isso significa, a cidade tinha 2.000 habitantes na época. Então você falar de 300 pessoas sendo convertidas numa cidade de 2.000, é um evento, né? É um negócio extraordinário. 300 pessoas em Goiânia. Se alguém falar assim, ano passado batizamos 300 pessoas em Goiânia, né? Em qualquer cidade grande pode ser até marcante, mas numa cidade de 2.000 habitantes foi algo fora do comum mesmo, né? Em 1734. Então, isso foi algo que marcou, e ele narra também o efeito sobre os convertidos, que foi bastante interessante. Efeitos do tipo assim: maior ciência da miséria espiritual, maior senso de pecado, contrição mais vívida, né? Gente desejosa de buscar maior certeza do seu destino espiritual, crentes mais cientes da sua pequenez, mais apreciadores da grandeza, da glória de Deus. Então ele percebeu que, mesmo aqueles que já eram crentes, estavam experimentando uma doçura maior. Eu não falei isso. Edwards é um especialista em usar linguagem sensorial. Edwards gosta muito de falar assim de doçura, beleza, brilho. Para ele, assim, tudo aquilo que apela aos sentidos é uma boa analogia daquilo que o Espírito de Deus faz. Então, Edwards usava muito linguagem sensorial para falar da obra do Espírito de Deus, tá? Ele gostava de ilustrar, ele tinha um senso estético bastante aguçado, bastante apurado. Edwards é conhecido por trazer estética para dentro da teologia de uma forma até então não feita, tá? Ele fala muito da beleza de Deus. Então, ele percebe que os crentes estão experimentando isso de forma bem marcante. E ele escreve então esse livrinho, que é o primeiro que eu falei, chama-se A Surpreendente Obra de Deus. Bem, passou esse avivamento,
Edwards fica um pouco frustrado depois que ele escreve o livro. Todo mundo começa a ler e dizer, uau, 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 onde é que isso aconteceu? E aí ele vê que a igreja dele já não está mais do jeito que estava antes. Ele fica um pouco frustrado, ele vê que algumas conversões pareceram não ser muito reais, isto é, gente que supostamente veio a Cristo, mas não foi assim tão convincente. Então ele está um pouco frustrado com o que aconteceu na primeira vez e expressa um certo arrependimento de ter escrito, como se ele estivesse fazendo propaganda de algumas coisas que não eram a realidade. Edwards era um moço sério, ele não queria fazer um relato que não fosse um retrato fiel do que aconteceu, e ele, pelo que ele viu, pelos efeitos posteriores, não parecia que a narrativa dele tinha sido tão fiel assim, não é? Então ele se incomoda um pouco com isso e continua a pregar e a esperar que a igreja responda. Então Edwards ensina muita coisa sobre vida piedosa. Tem um outro livro que não é sobre avivamento, mas tem em português, se você quiser ler, é muito interessante, que ele prega entre a primeira experiência de avivamento e a segunda, que é uma exposição em 1 Coríntios 13, cujo título é Caridade e seus frutos. É publicado pela editora Fiel, que é uma série de sermões a que ele está desejoso de ver piedade na vida da igreja. 1 Coríntios 13 tem a ver com amor, né? Chama-se Caridade e seus frutos, tem a ver com amor, um amor que une fiéis. A igreja de Corinto, lembra, é uma igreja dividida, e Paulo fala do amor que une esses fiéis que supostamente eram espirituais, mas que viviam divididos em facções. Então Edwards pegou esse capítulo e fez várias exposições sobre 1 Coríntios 13. Isso aconteceu um pouco antes da segunda experiência de avivamento que ele tem lá na América colonial. Bem, uma palavrinha rápida sobre essa segunda experiência. Essa foi extraordinária, né? Chamado Grande Despertamento, porque, como eu disse, teve abrangência nacional e atingiu inclusive a Inglaterra. Grandes nomes ligados a esse tempo. John Wesley, o fundador do metodismo, era um contemporâneo de Edwards. Inclusive, embora ele fosse de teologia arminiana, ele era um apreciador de Edwards e fez edição de livros de Edwards. Ele tirava o calvinismo que ele achava muito ruim e publicava os livros de Edwards com uma cara mais aceitável ao seu público, né? Mas John Wesley era um homem que participou desse momento de avivamento. E o grande pregador desse período de avivamento era George Whitefield. George Whitefield era um moço extraordinário. Ele surge no cenário de avivamento. Ele é um pregador de 25 anos. E Edwards escreve uma carta para ele dizendo assim: eu percebo que Deus te usa de forma extraordinária. Quando você vier no Brasil, quando você vier na América, na colônia, eu ficaria muito feliz se você pudesse nos visitar e trazer a palavra. E aí é interessante porque Whitefield atende ao pedido de Edwards, vai pregar na igreja dele. E quando Whitefield veio pregar nas colônias americanas, foi um evento mesmo. Foi a primeira vez que a história americana experimenta um movimento que uniu as colônias. Se você gosta um pouquinho de política, você sabe que a política norte-americana é diferente da brasileira. Os estados têm maior independência do que os estados brasileiros na federação aqui, né? Lá os estados são de fato mais independentes, que se tornaram unidos, por isso o nome Estados Unidos da América. Mas as colônias desde o princípio têm uma certa organização política mais separada. Pela primeira vez na história das colônias, um mesmo acontecimento as uniu, que foi a série de pregações de George Whitefield, numa das suas visitas à América. E aí ele passa na igreja de Edwards, e ele conta inclusive no seu diário que quando ele pregou, Edwards se emocionou e chorou e tal. Só que Whitefield também conta com o impacto que foi ficar na casa de Edwards e a devoção da família. Uma das coisas que mais chamou a atenção dele foi a esposa piedosa, Sarah Edwards, né? E a maneira como ela cuidava dos filhos e da casa. Ele pede a Deus que deu uma esposa semelhante a Sara, porque ele viu ali uma família temente ao Senhor. Então foi uma amizade que produziu bem a ambos, não é? E esse grande despertamento teve um impacto muito maior. É difícil quantificar números, mas foi uma coisa que não aconteceu. Não foram algumas centenas, foram milhares de pessoas vindo à fé em lugares diferentes da América na época. Então as igrejas cresceram,
mas também gerou polêmica, e a gente vai falar da polêmica daqui a pouco, porque Edwards vai começar a fazer teologia por conta de algumas polêmicas. Mas para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que surge o conceito de pregador itinerante. Sabe o que a gente vê nas praças? Gente indo pregar na praça? Isso não era uma coisa comum. Por quê? Você tem igrejas, você vai pregar, onde é que você vai? Você vai pregar dentro de um templo, né? Mas agora surge quem prega na praça. Então, pela primeira vez, depois de séculos, que no começo da igreja tudo bem, quando não tinha igrejas, não tinha templos, a gente vê o apóstolo Paulo falando em praças, você vê isso. Mas depois que a igreja cristã se espalhou pela Europa, pregar em praça faz muito mais sentido, a não ser se você estivesse desbravando um contexto inóspito, né? Mas se não, você pregava em templos, na Europa era assim. E agora surge a pregação itinerante. E Whitefield era um cara tão marcante pela sua pregação, ele era treinado em artes cênicas. Então ele tinha postura de voz, muita interpretação, e era agradável de ouvir. Todo mundo falava assim que era encantador ouvi-lo falar, né? E Whitefield chegava a atrair assim 8.000 pessoas para ouvi-lo em terreno aberto. 8.000 pessoas não é igual juntar 8.000 pessoas em Goiânia. Lembra de novo, as cidades têm 2.000, 3.000. Boston, que era gigante, tinha 12.000, 15.000. Tá? Boston era a grande cidade da região, tinha, né? Então reunir 8.000 pessoas é um negócio estupendo, tremendo para aqueles dias. Então o grande despertamento foi um evento muito marcante, e foi nessa época que Edwards pregou o sermão mais famoso dele. Se você já ouviu falar de Edwards, provavelmente a primeira coisa que você ouviu é que ele pregou um famoso sermão chamado Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Em 1741, ele prega numa cidadezinha pequena chamada Enfield, que fica no estado de Connecticut, um sermão que ele pregou pela segunda vez, inclusive mais uma prova de obra surpreendente do Espírito, né? Porque ele já tinha pregado na igreja dele, nada demais, Deus abençoou, mas nada de extraordinário. Aí ele vai para Enfield para ouvir um pregador, ouve falar que o pregador está doente, pedem para ele pregar, ele pega o sermão que ele tinha, o esboço que ele tinha, e prega um sermão lá. Só que dessa vez o negócio foi extraordinário, né? A obra soberana de Deus. Tem narradores que estavam. Edwards nunca mencionou nada desse sermão, é curioso isso. Em nenhum escrito dele ele fala, aconteceu isso hoje à noite, né? Nada. Existem teorias sobre por que Edwards não fala, talvez mesmo por causa da seu senso de piedade, de não querer se projetar. Edwards era muito cauteloso em relação a isso. Mas uma outra possibilidade é que Edwards tivesse experimentado outros acontecimentos assim durante aquele grande despertamento. Então esse não teria chamado a atenção como diferente dos demais, mas é um que nós temos muitos registros. Então as pessoas registram que as reações emotivas eram muito marcantes. Edwards descreve o castigo de Deus e a possibilidade dos homens que não se ajustarem com Deus, de irem para o castigo do inferno. Então ele descreve o inferno de uma forma muito vívida. Ele era bom com analogias e dar senso de realidade através da sua retórica. E as reações foram tremendas, as pessoas gemendo e clamores pedindo misericórdia ao Senhor, gente se agarrando nas colunas da igreja com medo de que o juízo de Deus viria. Então tem umas histórias, uns registros assim muito curiosos, ao ponto de dizer que Edwards não conseguiu terminar o sermão. Os pastores que estavam naquela reunião foram conversar com as pessoas que estavam aflitas para levar o evangelho a elas e acalmá-las, para que elas viessem a Cristo e não se afligissem diante daquela mensagem. Bem, Edwards é famoso por esse sermão. Inclusive, se você está num contexto americano, que não é o nosso caso, e você vai fazer aula de literatura americana, provavelmente esse vai ser o único pedacinho que Edwards jamais escreveu que você lerá numa escola secular. Se as pessoas fossem fazer assim, vamos ler literatura americana, provavelmente você leria numa escola americana, você leria o sermão de Jonathan Edwards, porque ele é considerado um marco na história da América colonial, não é? Mas não é uma boa introdução a Edwards, porque parece que Edwards era um pregador cospe-fogo, sabe assim? Um pregador do inferno.
Na verdade, Edwards fala muito mais de céu, muitas vezes mais de céu do que ele fala de inferno. Edwards fala com tanta beleza de certos temas que é uma delícia lê-lo. Mas só que o sermão que marcou foi um sermão em que ele fala muito de inferno. Por isso as pessoas, principalmente os secularizados no contexto americano, têm uma visão muito negativa do que foi o movimento de Edwards e dos puritanos. Por exemplo, se você gosta de cultura americana um pouquinho, você já ouviu a história sobre as bruxas de Salem, né? E os tribunais puristas que os puritanos faziam contra as pessoas que eram de outra fé, que não a fé dos puritanos. Essas são histórias que a cultura americana perpetuou em ojeriza a manifestação cristã daqueles dias, como quem diz assim, que absurdo, os crentes da época, olha só o que eles faziam, os tribunais, as disciplinas eclesiásticas e assim por diante. Então, a história americana, ela é, hoje em dia, por ser um país muito influenciado pelo secularismo, se você fala assim, eu já li Jonathan Edwards, dependendo do contexto que você tiver, eles vão dizer assim, como quem diz, que absurdo, tem muita coisa melhor para você ler, porque a visão que se tem é muito negativa, tá? Do que Edwards representa. Bem, vamos para a parte que nos interessa, e essa vai ser a segunda e última parte aqui. O que Edwards escreveu sobre avivamento, tá? Vamos falar aqui rapidamente para a gente aprender algumas coisas. Uma das polêmicas que surgiu foi de que o avivamento tinha trazido um exagero de emoções. Essa é uma polêmica justa e importante a gente conversar. Alguns pregadores realmente eram enfáticos com respeito a uma vida de devoção a Deus mais demonstrada pelas emoções. Tinha um pregador presbiteriano chamado Gilbert Tennant, que ficou famoso por pregar um sermão acerca dos pastores não convertidos, confrontando, digamos assim, o cristianismo nominal, inclusive entre dirigentes, né? E aí isso gerou uma polêmica muito grande. Também falando sobre a importância, e Edwards falava sobre isso também, a importância de você ter uma teologia vivenciada, né? Então isso tudo, e outros fatores também, o fato de mais leigos estarem pregando o evangelho, isso era um assunto que causava divisão, porque as pessoas achavam que quem não tinha o devido treinamento teológico estava ensinando Bíblia como se fosse autoridade de escritura. Isso gerou bastante polêmica, além de estilo de pregação. Por exemplo, Jonathan Edwards muda o seu estilo de pregação depois do grande avivamento, grande despertamento. Os seus primeiros sermões são todos escritos, extensos, né? Palavra por palavra. A partir do grande despertamento, percebe-se que ele usa mais esboço. É provável que ele falasse mais livremente. Por quê? Porque Whitefield era o exemplo do orador sem notas. Pensa no Whitefield aqui falando assim, usando palavras lindas, mexendo com analogias, olhando para cada um, com muita paixão, e as pessoas assim, né? Por quê? Estavam acostumados com o pregador que falava assim, irmãos, Deus nos disse que pela sua palavra. Aí vem o Whitefield e prega parecendo um ator de cinema, assim, né? Gesticulando, utilizando uma retórica que era incomum. Então, isso também gerou uma certa polêmica. As pessoas falavam assim, estão inventando moda, tá? Então, Edwards se torna um homem que vai avaliar avivamento, e essa é a contribuição importante dele, e eu vou falar dela até a gente encerrar aqui. O que ele propõe de avaliação? Primeira grande contribuição dele, ele é convidado para dar uma palestra, uma aula inaugural na Universidade de Yale, e o interesse do convite a ele é o seguinte: Edwards tinha estudado em Yale, tá? Ele era um ex-aluno, e aí agora o pastor era um dos líderes do grande despertamento, e um homem culto, todo mundo sabia disso. Então vamos chamar o Edwards para falar. Por quê? Porque o alunado estava pegando fogo, e os professores não achavam muito bom esse negócio de avivamento. Então os professores mais conservadores, mais contrários, e os alunos loucos para ver alguém defender o avivamento aqui, né? Mas resolvem chamar o Edwards para fazer uma palestra, uma aula inaugural, e ele prega ou dá uma aula baseado em 1 João 4, aquele texto que a gente leu no começo, tá? Então essa aula inaugural
Ele pega o texto de 1 João 4, por quê? Porque é um texto de discernimento. Abre lá de novo para você ver esse texto. 1 João capítulo 4. E aí, Edwards então vai falar sobre o que essa passagem tem a contribuir, né? Esse virou um livrinho depois, e esse livro foi traduzido em português, chama-se A Verdadeira Obra do Espírito. Quem quiser ler, o livro está à disposição. Ele é um livro pequenininho sobre essa palestra expandida. E aí ele vai, num primeiro momento, usar essa passagem para falar sobre como é que a gente tem que discernir, provar os espíritos. O versículo 1 começa assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então veja, provai os espíritos, isto é, não aceite qualquer coisa como sendo do Senhor. Então Edwards vai começar a avaliar os avivamentos para ver se existe coisa genuína ali ou não, tá? E ele vai então mostrar que ele está preocupado com o que Satanás às vezes semeia no meio cristão, não é? Uma das coisas que Edwards vai aprender é dizer assim: olha, uma prova, olha que interessante a sacada dele, uma prova de que o avivamento tem genuinidade espiritual é que Satanás se preocupa em falsificá-lo. Ele falou assim: Satanás não falsifica o que é ruim, não é interessante para ele, ele só falsifica aquilo que é genuíno. Então ele sabia que no meio de todo o movimento de avivamento tinha coisa que era imprudente, que era obra do inimigo. Ele não negava isso, mas com isso ele queria dizer: só pode ter obra do inimigo porque tem obra do Espírito de Deus. Satanás é sagaz o suficiente para perturbar as pessoas e falsificar aquilo que é verdadeiro. Inclusive, uma das suas contribuições é dizer que Satanás só falsifica a religiosidade por causa do seu valor. Ele só falsifica o que é valioso. Você já viu alguém falsificar a zircônia? Rapaz, eu achei uma zircônia falsificada, mas é muito parecida com o original. Ninguém falsifica zircônia, né? Você falsifica diamante, você falsifica ouro, você falsifica aquilo que é valioso. Então ele usa essa ideia de que existe valor, existe a analogia que ele usa é de ouro e cobre. Ninguém falsifica cobre. Você precisa falsificar cobre. Cobre não é valioso. Você falsifica ouro, porque ouro é valioso, não é? Satanás imita as coisas mais excelentes. Então, com isso ele queria dizer: existe genuinidade em tudo que está acontecendo, misturado com coisa que não é verdadeira. Por isso, crentes são chamados a ter discernimento. Provai os espíritos, para ver de onde eles procedem. Não adianta você dizer assim: Deus falou comigo, tem certeza que é o Espírito de Deus? Pode ter sido outro Espírito. E Edwards queria dizer isso mesmo: seja criterioso, para que você não aceite tudo indistintamente. Então, algumas das coisas que ele diz nesse livrinho, que é uma exposição de 1 João 4. No primeiro capítulo, ele usa para mostrar sinais que supostamente negam uma obra espiritual. Ele diz assim: tem gente argumentando que quando uma pessoa é extraordinariamente impactada na sua mente e no seu corpo, porque o grande despertamento teve alguns momentos em que as pessoas se sentiam afetadas inclusive no corpo, de se sentirem mais fracas, meio que como se o Espírito de Deus tivesse produzido até efeitos no organismo, né? E aí Edward disse assim: olha, a gente não pode dizer com base nisso de que não é de Deus. E ele cita exemplos bíblicos. Ele fala assim: o que Davi fala quando ele diz que ele escondeu o seu pecado? Quando eu ocultei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava sobre mim.
Então ele queria dizer assim: as pessoas que agora estão tendo grande senso de contrição podem sentir como se o Espírito de Deus tivesse afetado inclusive o seu corpo, tamanho o senso de contrição, de arrependimento. E aí ele diz assim: irregularidades na igreja não provam que Deus não esteja agindo. Por exemplo, ele cita a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha irregularidades? Claro que tinha. Mas significa que não era uma igreja onde o Espírito estava atuando? Claro que não. A igreja de Corinto é um exemplo de irregularidades, mas em que o Espírito de Deus trabalhava. Pensa na reforma protestante. Você fala: mas a reforma foi demais, né, pastor? Mas a reforma teve abusos também, coisas que eram misturadas com aquilo que era saudável. Ele usou esse exemplo histórico para dizer: isso sempre foi verdade na Escritura e na história da igreja. Irregularidades, portanto, não provam que Deus não esteja agindo. E a ideia da ênfase nos terrores da santa lei não é um mau sinal, já que sem isso a pregação do Evangelho talvez seja em vão. O que ele está querendo dizer é que as pessoas às vezes tinham aquele senso de que a lei de Deus estava castigando eles e massacrando eles. Isso não prova que não é de Deus, porque é necessário que isso aconteça para as pessoas de fato virem a Cristo. Em muitos casos isso tem que acontecer. No segundo momento do livro, ele fala sobre os sinais bíblicos de uma obra do Espírito. Aí ele pega o texto de 1 João 4. Olha que interessante. Ele fala que efeitos que engrandeçam a estima das pessoas por Jesus é prova de que a obra é do Espírito. Versículo 2 e 3 fala assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Estou lendo 1 João 4. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. O que Edwards quer dizer é o seguinte: se as pessoas têm crescido em estima por Jesus, não diga que é de Satanás. Satanás não faz isso. Satanás não produz maior estima por Cristo. Se você tem visto nas pessoas maior estima por Cristo, isso é um bom indício de que é o Espírito de Deus que tem mexido com elas. Ele não está dizendo que não tenha mistura com falsidade, mas ele diz: se você vê crescimento no amor, no apreço, na estima por Cristo, esse é um bom indicador. Se você tem visto pessoas combatendo as concupiscências mundanas, versos 4 e 5, olha só: filhinhos, vós sois de Deus, que tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Aí você vê pessoas que crescem na luta contra o mundanismo. Bom indício de que isso é de Deus, porque Satanás não quer promover pessoas menos mundanas, ele diz, né? Satanás quer produzir pessoas mais seguras de sua espiritualidade, de sua devoção. Então ele usa esse texto para falar de obra que combata as concupiscências mundanas, é do Espírito. Ele também fala que um outro exemplo é o Espírito que gera profundo apreço pelas Escrituras, firmando homens na verdade, é de Deus. Verso 6: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Então, se tem pessoas que têm desejado ouvir mais das Escrituras, um bom indício de que isso é de Deus. Percebe o que ele está fazendo? Inclusive o último sinal que ele fala é sobre o amor, que é o restante do capítulo. Um amor que é fruto da graça de Deus na vida deles. O que ele está dizendo é o seguinte: João está preparando os seus leitores para não aceitar qualquer coisa. Só que quando ele prepara os leitores para não aceitar qualquer coisa, João também diz: olha, se confessa coisas acerca de Jesus Cristo, isso vem do Espírito. Se combate o mundanismo, isso vem do Espírito. Se tem maior apreço pelas Escrituras, isso vem do Espírito. Se é um amor gerado pela graça e pelo amor de Deus na vida deles, isso é um bom indício de que vem do Espírito. O que Edwards está tentando fazer é promover a maior discernimento. E aí no final da palestra dele, os professores já estão meio frustrados, porque achavam que ele vinha dar um coro nos alunos e mostrar que o avivamento não é de Deus, coisa nenhuma, que estava acontecendo ali. E na verdade ele não vai dizer isso. Ele termina com aplicações para um e para outro. E ele se coloca de certa forma como um moderado, vamos dizer assim, porque ele diz para os que abusam, que eram alunos empolgados com o avivamento, dizendo assim: olha,
Cuidado para você não ser ter uma conduta imprópria que causa algum tipo de dano à reputação da obra de Deus. Você é alguém que macula a obra de Deus se você fizer alguns exageros. Por outro lado, ele falava para aqueles que estavam negando tudo que estava acontecendo como obra de Deus, falou assim: cuidado para não incorrer no erro do pecado imperdoável. O que era o pecado imperdoável nas Escrituras? Era Jesus fazer algo pelo poder do Espírito e você chamar isso como sendo de Satanás. Lembra? Ele expelia demônios e era claro que ele o fazia pelo poder do Espírito, e as pessoas diziam que ele fazia pelo poder de Beelzebul. Então Edwards diz: cuidado para você não incorrer em rejeitar o que é do Espírito, dizendo que é de Satanás, quando é claramente do Espírito. Por isso que ele, no final, alerta os dois lados e termina a sua palestra. Bem, eu não vou falar mais sobre as outras obras por causa do nosso tempo, mas eu creio que eu já falei o suficiente. O que eu quero propor para a gente encerrar, e aí tem um momento de pergunta se a gente tiver tempo, é que Edwards vai crescer no seu apreço por discernir o quanto mais possível o que é do Senhor, o que não é do Senhor, ser mais aguçado. O que isso ensina para a gente? Eu tenho algumas lições finais e eu quero terminar com essas lições. Primeiro, falar sobre as coisas de Deus e investigar a obra do Espírito não é anti-espiritual. Isso é uma primeira lição muito interessante que Edwards nos ensina. Tem gente que não gosta de falar assim: olha, estou um pouco preocupado com a maneira como a igreja está fazendo isso, aquilo. Irmão, não fale, porque não podemos falar nada contra o ungido de Deus. Ou, não falemos nada contra Deus, contra o Espírito de Deus, como se discernir, avaliar fosse necessariamente pecaminoso. Edwards ensina para a gente que não, é muito bom. Inclusive, 1 João 4 fala: provai os Espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Seja alguém com discernimento. Essa é uma primeira lição que eu creio que a gente pode tirar. Nós não podemos ser críticos ácidos. O que eu quero dizer é: discernimento é qualidade. Ser um murmurador, um crítico ácido, isso é pecaminoso. Mas ser uma pessoa com discernimento, isso é qualidade. Biblicamente falando, isso é uma qualidade. A gente não ser crédulo, sabe? Que engole qualquer coisa sem discernimento. Isso na Escritura é ser como uma criança que é balançada por tudo quanto é vento de doutrina. Isso não é positivo. Ser crédulo não é positivo. Então essa é a primeira lição. A segunda lição é que Edwards ensina pra gente que avivamento não é solução para os problemas da igreja. E essa parte é meio frustrante que o pastor Heber veio falar. Porque a impressão, quando a gente ora para avivamento, a gente fala: Senhor, faz a tua obra, a impressão que dá é que tudo vai cair, tudo vai ser certinho. A igreja vai ser bênção. E Edwards vai dizer assim: não é verdade. Porque no meio da semeadura abundante do Espírito, vai ter semeadura do inimigo também. Então, mesmo os momentos de avivamento que ele experimentou, não foram sem desordem. Não transcorreu tudo bem. Não foi a igreja perfeita por alguns meses ou anos, não foi. Foi a igreja com vários problemas que não foram resolvidos. Então isso ensina pra gente como aquém da volta de Jesus não tem igreja ideal, nem mesmo em meio a avivamento. Não tem igreja ideal. E Edwards experimentou isso e amargou algumas frustrações, inclusive, em meio ao avivamento. Agora, significa que avivamento não produz coisa boa? Não. Produz vários frutos positivos, né? A gente sabe que avivamento produz grande contrição, maior apreço pelas Escrituras. Produziu, no caso de Edwards, do grande despertamento, produziu uma integridade até no nível social. Por exemplo, a registro das tavernas, os bares serem menos frequentados, mais tempo com as famílias, pessoas que estavam em conflito, promovendo maior reconciliação, então conflitos resolvidos com maior intensidade. Então foi impressionante os efeitos do avivamento.
As pessoas poderiam, se tivesse um jornal da época, poderia registrar assim: dono de bar leva prejuízo pior que a pandemia. Porque as pessoas pararam de fazer a diversão mundana uma escapada da vida espiritual. Pelo contrário, elas estavam mais zelosas para a vida com Deus. Então, existem efeitos que impactaram inclusive as cidades, que impactaram a sociedade por causa da mudança de comportamento. Mas, para terminar a última lição, como disse Edwards, como a gente aprende de Edwards logo no começo, é uma obra soberana, que vem quando o Senhor Deus quer. Por isso que a gente não deve fabricá-la. Toda e qualquer tentativa de qualquer igreja, seja presbiteriana, seja de outra denominação, de fazer alguma coisa para o Espírito atuar, você está mexendo com aquilo que você não devia mexer. Você não faz alguma coisa para ver se o Espírito atua, não é? Isso aí é você não entender a teologia de Edwards que ele nos deixa. Ele diz: isso é obra soberana. A gente ora, pede ao Senhor que seja bondoso. O que Edwards queria ver era avivamentos ao redor do mundo, porque ele entendia que isso era sinal de que Jesus estaria voltando. E é o que ele ansiava como cristão. Mas não era para ver o fogo descer, não era para ver o clima esquentar. Ele não era uma pessoa que permitia qualquer tipo de manipulação. E eu peço ao Senhor que também não deixe você ficar fascinado por avivamento como quem cai no engodo de fabricar coisas, de produzir experiências. Isso não é positivo, isso não combina com a teologia de Edwards. Edwards era um homem muito sério, que ansiava por ver mais, mas quando experimentou essas coisas, viu como sendo extraordinárias. Foi crítico de abusos, mas admitiu que o Espírito de Deus estava fazendo coisas extraordinárias nos seus dias. Tá bom? Nesse sentido, ele é um homem criterioso e a gente tem como aprender dele. Bem, o que eu tinha preparado era isso. Passei um pouquinho do tempo. Se o reverendo Hélio quiser, a gente abre para perguntas. Se não, a gente encerra. Vamos ver alguma. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Irmãos, eu vou pedir um favor. Se alguém fizer pergunta, faça bem alto, porque eu sou surdo de verdade, não é metáfora não, tá? Eu tenho perda de audição. Sem microfone hoje, aí que eu estou lascado. Então, se você for fazer uma pergunta, faça bem alto, por favor, para eu poder te ouvir. Nenhuma. Hermeto Silvano. Pastor, de acordo com essas características do verdadeiro avivamento que o senhor colocou aí, é possível a gente citar algum exemplo que tenha ocorrido verdadeiro avivamento em algum momento da igreja no Brasil? Ok. Essa sua pergunta é muito pertinente, porque não existe uma medida objetiva de avivamento. O quanto tem que acontecer para ser avivamento? Isto é, tem que ter quantas conversões? Tem que produzir quanto mais de piedade? 25% a mais, tá bom? Ou 40%? Não tem como aferir. Então é muito difícil dizer houve, não houve. O que é óbvio? Isso eu posso dizer com segurança. Não existe nenhuma experiência tão marcante que os evangélicos sejam unânimes em dizer isso foi. Por isso que a grande maioria dos mais conservadores prefere dizer que não. Não significa que o Espírito de Deus não esteja trabalhando na vida da sua igreja. Ele está trabalhando o tempo todo. Lembra que eu disse que avivamento é só uma dose mais intensa de bênçãos que ele sempre derrama sobre a sua igreja. Sempre. Agora, é difícil dizer que sim ou que não, porque a gente teria que ter um medidor, tem que ter um termômetro dizendo assim, passou de 37,5 é calor espiritual, mas se não chegar, se der 37,4 já não é, mas se der 38,1, aí sim, aí tem o Espírito em medida de avivamento. É difícil a gente mensurar, entende? Por isso que a pergunta mais fácil de responder é aquela que eu falei com segurança. Não existe nenhum evento e momento na história do evangelicalismo brasileiro
que os crentes sejam meio que unânimes em dizer, não, realmente, ali Deus fez algo extraordinário, um grande avivamento. Não tem. Agora, digamos que daqui a 2 anos eu lá em São Paulo ouvisse que a Igreja Presbiteriana de Vila Nova tem experimentado um avivamento. Alguns talvez dissessem que é avivamento, outros talvez digam que não é, porque acham que não é marcante o suficiente para ser avivamento. Entende como a medição é meio subjetiva? Então, o que eu tenho estimulado as pessoas a pensarem é que orem para que o reino de Deus cresça e que se torne cada vez mais marcante, que o Espírito de Deus opere de forma bela e conforme a soberania dele. Vindo avivamento ou não, a gente quer ver a Igreja de Cristo crescer. A gente quer ver conversões, a gente quer ver crentes amadurecendo na fé. Se isso vier de baciada, aleluia. Se vier devagarzinho, louvado seja o Senhor também, não é? Mas que isso aconteça, porque isso é prova de saúde. O que não pode acontecer é estagnação espiritual, que isso é sinal de falta de saúde. Aí a gente tem que clamar ao Senhor. Inclusive, uma das coisas interessantes acerca de história de avivamentos é que normalmente esses despertamentos vieram depois de um tempo assim de marasmo espiritual, uma certa pobreza de vida com Deus e tal, e aí o Senhor, Deus, fez algo extraordinário. Então, se alguém dissesse assim, aconteceu um avivamento em 1962, lá na cidade de Piraporinha do Bom Jesus, pode ser, não sei, eu não estou dizendo que não, eu não quero ser alguém que diz, não, no Brasil jamais, mas também, o que eu tenho que dizer que tem que acontecer para ser avivamento? É muito difícil, então nós não temos um medidor, nós não temos algo objetivo, e por isso eu seria apenas cauteloso para que a gente corrija nossos conceitos de avivamento. Um deles é achar que avivamento significa que a igreja está muito bem espiritualmente e os problemas foram minimizados. Não é verdade, a história de Edwards mostra que não. Tinha abuso, tinha problema. Inclusive, sabe o que levou a terminar o primeiro período de avivamento? Foi o suicídio de um tio de Edwards. Causou muito impacto, né? Poxa, depois de um grande momento, você está tendo 300 conversões, aquele primeiro que foi mais local, né? 300 conversões na cidade, a igreja cresceu absurdamente. De repente o tio vai lá e corta a garganta. Aí todo mundo. Então, assim, mostrando que tem coisa feia no meio de obra do Espírito de Deus. Então, se a gente corrigir esses conceitos, às vezes errados, que a gente tem de avivamento, nós vamos poder falar com mais cautela que sim ou que não, dependendo dos nossos critérios. Eu termino a minha resposta seguinte: eu conheço gente que é mais conservadora, que diz que não, e tem gente mais digamos assim, mais aberta à ideia de avivamento, que diz que os Estados Unidos experimentaram avivamento há 20, 30, 40 anos atrás. Então, um exemplo disso é quando eu li Tim Keller. Tim Keller diz que na juventude dele aconteceram avivamentos nas faculdades americanas. Tem gente que vai dizer que tudo não foi avivamento. É muito difícil. Quem é que está certo, né? É muito difícil. Então, eu prefiro ser alguém mais desejoso de medir saúde espiritual, porque eu acho que a gente tem critérios mais objetivos na Escritura. A gente consegue medir se tem falta de saúde ou presença de mais saúde, baseado em critérios bíblicos. Agora, quanto tem que acontecer para ser avivamento ou não ser avivamento, aí já é mais subjetivo. Tá bom? Mais uma? Marta? Pastor, é uma expressão até comum hoje em dia, né? As pessoas falam, tá, mas não é de Deus, né? Uma vez eu estava conversando assim com um grupo e tinha tido um conflito de WhatsApp, né? E eu brinquei, eu falei, gente, o WhatsApp não é de Deus, né? Não pode ser, porque tinha dado uma briga assim, né?
discernimento, né? O que é de Deus, o que não é de Deus, como que a gente pode, às vezes até, não, acho que não é difícil só para o jovem, é difícil para o acadêmico, é difícil para qualquer ser humano, assim, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Como que a gente pode... Marta, sua pergunta é muito importante. Eu queria aproveitar para encerrar com essa resposta, que eu acho que ela é uma grande lição que a gente pode tirar. Primeiro é a seguinte: neste mundo não é saudável a gente fazer essa divisão através de atividades ou lugares de uma maneira concreta. Vou dar um exemplo. Não é verdade que aqui eu estou no mundo, mas quando eu vim para a igreja do Estreante, aí eu estou, aqui é de Deus, esse lugar aqui é de Deus, aqui não tem mundanismo. Não é verdade, não é verdade, porque neste mundo está tudo entrelaçado, tudo entrelaçado. Então, alguém pergunta assim: pastor, profissão tal é de Deus? Porque a gente vê muita maldade, mas achar que não é de Deus é como se você jogasse tudo fora. Então, eu brinco dizendo assim: se um jovem chegasse para você e falasse assim: meu irmão, minha irmã, chegasse pastor Hélio, estou com vontade de fazer artes cênicas. Se eu olhar assim e falar: conversar com seus pais, porque, né, ver se tá. Mas aí se chegasse um outro jovem e dissesse assim: eu quero ser professor. Ai, que coisa bonita, tá aí uma profissão de Deus. Como se em pedagogia não tivesse coisa do inimigo, como se em pedagogia não tivesse coisas que são maléficas. Esse tipo de dicotomia, Marta, é muito ruim, porque ela é uma dicotomia tola, de quem joga fora tudo como se tivesse limpinho, né? Não é de Deus, aqui, nesse mundo não funciona assim. Um exemplo da escritura que ajuda a gente a discernir é que joio e trigo não podem ser separados até a vinda do Senhor Jesus, exatamente porque a gente é surpreendido. Quer ver um exemplo? A escritura fala de apostasia, de abandono da fé, e abandono da fé sempre é uma coisa difícil de prever. Por quê? Porque quando eles estão com a gente, eles parecem nossos. A gente só sabe que eles não são nossos quando eles não estão mais com a gente, mas quando eles estão com a gente, eles parecem nossos. Paulo falou assim: Demas amou mais o presente século. Quer dizer, ele abandonou a verdade de Deus. Mas Demas aparece em algumas cartas como um missionário, cooperador com ele. Foi para a missão Novas Tribos. Olha que bênção. Paulo e Demas, grandes missionários. De repente o Demas já não é mais crente. Você fala: não é possível. Mas olha que interessante. Eu estou dando esse exemplo porque a gente precisa entender, Marta, que discernimento não é antecipar todas as falhas, ou todos os exageros, ou todos os abandonos da fé. Isso nos é impossível. Eu gosto de usar um exemplo bíblico para ilustrar isso. Quando Jesus disse assim: um de vós me trairá, por acaso os discípulos olham para Judas e falam assim: sabia? Não é verdade. Não é curioso que todo mundo diz assim: Senhor, sou eu? Sou eu? Não estava óbvio que era Judas. Não estava óbvio. E esse é um bom exemplo de como o abandono da verdade acontece no nosso meio. A gente não antecipa. Você fala assim: eu acredito, aquela minha irmã, tão firme no trabalho da SAF, estava lá presente, deixei. Aquele jovem, eu achei que ele ia ser pastor, me ensinava a Bíblia, coisa mais linda. Coisa linda, agora abandonou o Evangelho. Aquele grande líder, lembra aquele filho do presbítero lá que começou o trabalho da congregação, não está mais com a gente. Então, isso mostra como as coisas são difíceis da gente fazer o corte limpinho. Por isso que eu acho que a lição que a gente deve trazer de Edwards é: não jogue tudo fora dizendo que não tem coisa do Senhor Deus, mas também não abrace de maneira sem critérios, né? De maneira crédula, as coisas como se elas fossem de Deus. Então, achar que aqui não tem mundanismo é um engano. Você vai dizer: não, pastor, tem mundanismo sim, porque segunda a sexta lá eu conheço o fulano. Não, você está entendendo errado, eu não me expliquei bem. Eu vou te explicar de novo. É possível ter mundanismo na hora que a gente canta ali na frente. É possível ter mundanismo na hora que eu ou o pastor Hélio damos aula. É possível.
Não estou dizendo que tem, estou dizendo que é possível. A gente achar que não tem mundanismo é uma credulidade tola, tá? A gente pode dar aula como um incrédulo, apelando para artifícios que não são de dependência do Senhor Deus. A gente pode ter música sendo promovida de uma maneira pagã e não humilde, debaixo de orientação do Senhor Deus. A gente pode fazer finanças na igreja mais como um homem de negócios do que pensando em servir o reino. A gente pode fazer um monte de coisa mundana dentro da igreja, em atividades da igreja, tá? Então, essa dicotomia é muito tola. Por isso que eu acho que a grande lição é: vamos discernir. Nem tudo que tem coisa ruim não tem a coisa de Deus, não é? Assim como eu usei o exemplo de artes cênicas e pedagogia, não é uma que é ruim, é do diabo, e a outra que é boa, que é de Deus. Tem males em ambas. Você pode até dizer: eu tenho preocupações com o mundo de artes cênicas e teatro. Entendo, por causa de várias coisas que tem lá, mas não significa que seja em si mesmo mal. Assim como pedagogia não é em si mesmo uma boa profissão. Esse tipo de dicotomia não é saudável. Então que Deus dê para a gente mais e mais discernimento, para a gente compreender que coisas do Senhor Deus e coisas mundanas podem estar entrelaçadas, tá bom? Nós vamos terminar por aqui, tá? São 5 para as 11. Ao terminarmos, você tem liberdade de ir lá na livraria, se desejar comprar, e também à noite. Nós queremos agradecer a presença do pastor Daniel e ao líder da UAS, e peço para o pessoal saber que você existe.